Bom, primeiro, é uma alegria imensa recebê-los aqui, a todos, pessoas que eu prezo muito, tenho muito apreço, muito respeito e amizade, todos que aqui se encontram, né? Deixa eu apenas colocar uma espécie de relato amistoso de por que tomo essa iniciativa. Eu fiquei muito impactado, como todos nós, pelo 8 de janeiro de 2023. Nós estivemos, acho que todo mundo concorda, no limiar de uma guerra civil. Somente nos livramos da guerra civil pelo modo magistral como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva conduziu o processo, dando um drible no golpismo que ainda estava controlando o exército em Brasília, evitando a GLO e fazendo a intervenção na segurança pública do governo do Distrito Federal. E, ao mesmo tempo, mobilizou os governadores, foi um risco, porque se as polícias militares, como estava programado, começassem a se mobilizar nas ruas em apoio, você tinha o que o Bolsonaro imaginava, o desencadeamento da insurreição em Brasília, nos estados, através das polícias militares, pressionando as Forças Armadas a aderirem. Então, tudo era possível. Nós corremos um risco real na borda do abismo. A segunda coisa consequente a essa que me impressionou foi o imobilismo da sociedade civil brasileira, especialmente dos estudantes e dos jovens universitários no Brasil. Claro que eu sou de uma outra época, não vou fazer nenhum paralelo porque é impróprio e seria completamente inadequado, mas isso deixou evidente que para as nossas juventudes a democracia não é um valor universal e nem é um valor internalizado que faça com que as pessoas tenham, nem diria uma paixão política, mas um sentimento ético de que é preciso defendê-la. Nem sequer isso aconteceu, isso me assustou muito. E eles continuam com a seguinte argumentação, chamada em ciência social a argumentação contrafactual. Ela é hipotética, ela é uma conjectura. Se o Bolsonaro tivesse vencido a reeleição, ainda assim não teria acontecido a ditadura no Brasil. Por que não teria acontecido a ditadura no Brasil? Eles repetem a mesma argumentação. As instituições são muito fortes, a sociedade civil é muito forte, o federalismo dos governadores é muito forte, o poder municipal é muito forte e eles estão em maioria com a democracia, com a liberdade, e isso não seria tolerado. E o Jair Messias Bolsonaro não conseguiria formar um bloco estável para bancar a ditadura e acabar com a democracia. A minha tese é a oposta, ou quase oposta. É verdade que não triunfou a ditadura, porque as instituições são fortes, mas não triunfou a ditadura porque Luiz Inácio Lula da Silva surge como candidato, organiza o progressismo em torno da candidatura dele, que estava disperso no Brasil e cabisbaixo, sem ter o que dizer, ganha as eleições. E ao ganhar as eleições, ele consegue apoio da maioria dos governadores e consegue negociar com o Centrão para fazer como se ele fosse já o presidente. O Lula governou o Brasil em novembro, dezembro de 2022, quando o Bolsonaro era o presidente. O Lula e o Haddad negociaram com o Congresso Nacional e aprovaram a reorganização do orçamento, sem o qual o Lula 1, o Lula 3 não conseguiria governar, para voltar tendo recurso com as políticas públicas sociais que estavam completamente fora do orçamento. A posição do governo Bolsonaro era liquidar as políticas sociais. É uma linha de extrema-direita chamada destrutivismo. É um anarcocapitalismo para destruir toda a organização do Estado, toda a institucionalidade, todo o poder ao mercado desregulamentado, uma espécie de capitalismo selvagem com desenvolvimento tecnológico, um vale tudo. Claro que vira um Estado policial, né? Era um modelo. E veio, como nós hoje sabemos, as duas tentativas de organização de golpe de Estado, que vão culminar no 8 de janeiro de 2023, e depois ficamos sabendo da Operação Punhal Verde e Amarelo, tramada dentro do gabinete de Jair Messias Bolsonaro,
com generais de dentro do Palácio do Planalto. Então, nós estivemos na borda de uma guerra civil. A democracia ficou abalada, saímos da borda do abismo. Hoje ela não está abalada, mas ela não está consolidada. Para que nós possamos falar em caminhada em direção à consolidação da democracia, eu só vejo um caminho, por mais óbvio que possa ser, vale a pena falar. Não há nenhum grande líder nacional em condições de derrotar a extrema-direita que está organizada. Não se subestime Jair Messias Bolsonaro. Mesmo fora do jogo, e ele vai ficar fora do jogo definitivamente, a justiça é que vai dizer isso, o bolsonarismo, como projeto para o Brasil, estruturou-se, penetrou na sociedade brasileira, penetrou o território, chegou aos interiores, tem adeptos e tem uma ideologia organizada. Tem uma ideologia organizada e tem um bloco histórico. O capital financeiro e o agronegócio. Podem até mudar. Os evangélicos estão mudando. Já há um grande deslocamento de igrejas evangélicas em direção a tirar Bolsonaro e voltar com Jesus Cristo, que ficou exilado. E voltar com Jesus Cristo, ficou exilado. Há uma tendência fortíssima hoje entre os evangélicos, o que é um ótimo sinal para a sociedade brasileira, né? E hoje, eu até acredito que o presidente Lula preferiria não ser candidato mais. Não tem a ver necessariamente com o acidente que ele teve, que foi gravíssimo, mas ele está bem de saúde, porque não há um líder hoje em condição de derrotar a extrema-direita. E o presidente Lula entendeu isso e entendeu mais, que a frente ampla que ele organizou em 2022, sem a qual nós não teríamos vencido a eleição, aquela franjazinha, foi a Simone que nos trouxe, junto com o Alckmin, aquela franja, mas ele já entendeu que essa franja é pequena e ele tem que ampliar. Tem gente que não entende isso. Você foi muito feliz junto com o Corgozinho no livro que vocês escreveram. Quem não leu, eu recomendo que vocês leiam o livro que eles fizeram. O livro é muito inteligente, tem uma acuidade analítica profunda, muito bem escrito, inclusive. Essa visão da macropolítica e da micropolítica que a Marília e o PT de Contagem têm é o caminho. Eu só não concordaria com a ênfase, eu acho que aplicado à Contagem está certo, mas em geral, que a polarização é negativa em si, não. A polarização é necessária em situações normais para que os campos de ideias e de propostas fiquem nítidos. Agora, polarização não significa chamamento à guerra civil. Polarização não significa em transformar o adversário eventual em inimigo, até porque você pode aliar-se a ele amanhã. Então, nós temos mesmo que fazer o que o Lula está fazendo, ampliando. O governo vai abrir mais espaço para o Centrão, porque se não fizer isso, fica dificílimo governar, que hoje nós temos não é mais um presidencialismo de transição. Nós temos um híbrido de presidencialismo semi-parlamentar sem parlamentarismo, de tal maneira que o Congresso Nacional governa parte do orçamento, dividindo o poder orçamentário com o governo, com o poder executivo, fica com os bônus e todos os ônus, quando for o caso, só ficam com o poder executivo. Esse é o modelo atual. Não dá para mudar por dentro, que o Congresso Nacional está feliz da vida com isso e com as emendas milionárias. Eu quero dizer para vocês uma coisa. Tem gente me interpretando mal. Eu não estou brigando com ninguém, muito menos com o companheiro. Eu estou lutando por ideias. Eu luto por ideias. Quando eu critico as emendas milionárias, no livro eu critico e faço uma proposta de orçamento participativo no PT. Eu proponho que os deputados federais entreguem dos 55 milhões que têm direito ao ano, 22,5 milhões ao PT. O PT forma um comitê técnico presidido pelo Diretório Estadual, mediante projetos, um pouco da ideia da dona Ruth Cardoso com a comunidade solidária. Vem projetos de sindicatos, de quilombola, dos diretórios municipais do PT junto com os movimentos sociais,
esse comitê aprova e distribui horizontalmente o dinheiro aos diretórios municipais. E esse dinheiro vai para projetos sociais nos municípios. Você levanta as bases do partido, os diretórios, e junto com as bases você levanta os movimentos sociais, a sociedade civil nos locais. Eu chamo isso de orçamento participativo para dentro. É uma proposta, me parece, muito sensata, não é radical, não estou propondo acabar, porque o Congresso Nacional, que aí está, não vai acabar com as emendas, ao contrário, vai aumentar o valor. Vai aumentar o valor, e me preocupa muito, porque depois de Lula, nós somos datados biologicamente, né? Nós somos datados. Lula está com 79, vai disputar com 81, com uma saúde de ferro, como ele demonstra todos os dias. Quando terminar o segundo governo, ele terá 85. Ele tem o direito de cuidar da biografia, de passear um pouco, enfim, né? E depois de Lula, o que me preocupa? Não é que não haja liderança e não haja sucessores. O que me preocupa é se o nosso partido, o meu partido, estiver tomado por dentro por federações de oligarquias parlamentares, completamente satisfeita com o poder das emendas e esquecendo cada vez mais o partido que nós fundamos. Essa é uma grande preocupação que eu tenho. Só que até agora eu estou falando, não aqui em Contagem, porque o livro de vocês me deixou muito emocionado quando eu li que a Marília renunciou à aposentadoria na Assembleia Legislativa e vocês entregaram parte da renda da família para ajudar gente que estava sem dinheiro nenhum durante a pandemia. Isso é um exemplo maravilhoso que vocês nos dão. Eu agradeço por isso. Agradeço por isso. Eu acho que esse padrão ético e humano é que nós precisamos. Precisamos de poder político, mas não precisamos de tanto poder na mão de uma só pessoa, com 55 milhões de reais, por melhor que seja a destinação do dinheiro, que são pessoas honestas, ninguém está se beneficiando pessoalmente, mas o que me deixa triste? No dia em que o Congresso aprovou as emendas, toda a bancada federal do PT aprovou, ninguém protestou. Então, nós temos culpa no cartório também. E aqui eu termino. Aí a gente pode conversar um pouco se quiser. O líder deles, que eu tenho um bom relacionamento com ele, eu fui conversar sobre isso, que eu estou escrevendo sobre esse assunto. Aliás, aqui tem um capítulo a respeito. Eu ouvi deles o seguinte: nós não acreditamos no Lula e no PT, que são anticristãos. Eu não vou querer convencê-los do contrário. Era uma conversa civilizada. Mas não aceitamos o extremismo. Não aceitamos o extremismo de certas igrejas, de certos pastores. Nós queremos democracia, nós queremos paz, nós queremos liberdade, nós queremos fazer política dentro da democracia. Eu perguntei, pastor Itamar, isso é uma tendência geral na minha igreja? Ele falou, não é tendência, já é uma decisão que nós tomamos. A Igreja Quadrangular no Brasil já tomou essa posição. Nós não somos bolsonaristas. A conversa terminou assim. Tem outros exemplos disso que poderia dar. Isso tudo é muito novo, é movediço, está mudando muito rapidamente, é difícil conseguir acompanhar. Agora, eu só não estou entendendo o silêncio da Igreja Católica, com o papel notável que ela desempenhou nas décadas de 70, 80 e 90, quando veio a Constituinte e a Constituição, ela devolveu a liderança ética e humanista dela, ou compartilhou com a sociedade civil e se fechou em silêncio. Agora vocês. Como é que chama? Do Conselho, né? De Vilas e Favelas e Periferias, a mulher não parou de chorar. Então, assim, pessoal, falou, se o caso tem que levar isso para o Brasil, tá certo? O João fala aí isso aí eu não proponho debater aqui hoje, que eu vejo um novo debate. E esse caso de Contagem talvez se aplique à cidade, mas não se aplique ao país. Eu acho que o PT, a esquerda, o setor democrático tem que prestar mais atenção no que aconteceu aqui. Marília não faz polarização, historicamente. Eu até brinquei uma vez. Eu coordenei 10 campanhas da Marília. Sabe quantas vezes que a Marília citou os adversários dela na campanha? Nunca. O estilo dela é 100% afirmativo. Mas olha só,
Marília não é de não assumir posições. As questões centrais do país hoje, a esquerda brasileira foge. Por exemplo, vai fazer campanha, desavermelha a campanha. Aí ela cozinha chopeta em BH. O candidato é mais radical, verde e branco. Foi a cor do nosso candidato em BH. Marília nunca abriu mão do avermelhado, tá certo? É uma coisa meio falsa, mudar a cor, mudar a simbologia da coisa. No antipetismo mais radical, João, 2014, 2018, a Marília foi eleita. Sabe qual que era o jingle dela de campanha? Tocado nos carros todos dela na rua? Viva a esperança, alegria e esperança com a Marília do PT. No antipetismo mais radicalizado. Aqui em Contagem, qual que era a polêmica mais dura? Não é a questão da diversidade. A Marília faltando, João, 2 meses para as eleições, no mês de junho. Sabe o que a Marília fez, João? Ela foi numa festa de religiosidade africana. Aí, naquela igreja da sede, como é que chama aquela igreja lá? Do Rosário. Numa cidade com 700 mil pessoas, sabe quantas visualizações orgânicas deu no vídeo dela? 180 mil visualizações de vídeo da religiosidade. Virou um combate. Fizeram até... me chama esse negócio, você lê o telefone, me chama? O QR Code. Não podia falar com outra Marília, podia cometer crime, não é isso? A Marília fez isso, João. A Marília encarou o debate, mas só que encara, ela não destrói o adversário. Ela diz, eu quero o governo para todos, eu falo para todos. Para você trazer parte de quem pensa diferente de você, você tem que dizer que é para todos, você não pode dizer, tá certo? Então ela fez, em qual lugar do Brasil se enfrentou, a Marília enfrentou claramente, defendeu a questão da diversidade religiosa, da diversidade de orientação sexual aqui, da diversidade de raça. Ela enfrentou esse debate, não fugiu dele. E o conselho pelo país todinho era o quê? Esquerda, fuge do debate de valores. Nós não fugimos, nós bancamos. Agora, bancando dentro da visão universal. Marília não banca debate de valores a partir de um debate identitarista. Então, gente, isso aqui é de uma coragem monumental. O que a Marília não faz, é óbvio. Se você chama o adversário de gado, acabou o debate, você não ganha um voto. Você não ganha um adversário que pensa direito de você. Então eu acho o seguinte, eu estou assustado, tá certo? Você vê nas redes sociais, João, a esquerda brasileira transformou a democracia num gesto de vingança. É o toque-toque que é um horror. Vou dizer para vocês, gente, não façam isso, combatam isso. Toque, 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 é a Polícia Federal chegando. É um absurdo. A democracia virou um problema de polícia para a esquerda brasileira. Como é que você vai ganhar alguém do bolsonarismo do seu lado dessa maneira? Como é que você vai ganhar quando você transforma a democracia no deboche? Democracia e Estado Social é a centralidade. E a esquerda brasileira, nessa disputa do voto proporcional, vai para molecagem política. Esse que é o nome. Para molecagem política. Tá certo? Ótima notícia. Então, gente, pedir a vocês, vamos estudar um pouco melhor essa questão aqui. Tá certo? Eu acho que o meu grande teórico, vou dizer para vocês, tem 2 grandes teóricos que me marcaram ali. Vanderlei Guilherme dos Santos. Tá certo? E, para mim, o maior intelectual vivo hoje no Brasil é Zé Luiz Fiore, do Rio de Janeiro. Eu conheço. Gênio. Gênio. Ele fez um texto recente mostrando, o texto chama Revolta e Esperança. Ele mostra que essa revolta que o João descreve aqui, João, esse é um fator que eu gostaria que você analisasse mais. O Brasil no mundo. Esse projeto, essa questão do vacilo não é só brasileiro, no planeta. É verdade, é mundial. Mundializar. O fenômeno é mundial. Não é? Isso aí é uma questão que eu acho que você precisa... O que aconteceu aqui não é um problema só brasileiro. Faz parte do projeto internacional. E ele diz isso. Para contrapor a revolta, em época de fim de globalização liberal, guerras, ressentimentos, guerra religiosa, está lá escrito no texto dele. E a saída, ele fala, é a esperança. É quando você recupera o futuro. Então eu digo isso. Se o Lula não cair na real, ele pode liderar. Não está eleito. Juarez Guimarães me fala, a eleição do Lula é possível, mas não é provável ainda.
Não subestimem. Hoje é isso mesmo. A direita pode pulverizar, mas no segundo turno vai unificar. Vai unificar no segundo turno. Anarcocapitalista, fascista, vão todos unificar no segundo turno, não é isso? Então vamos tomar cuidado. Eu acho que o Lula tem que dizer claramente, para recuperar, tem uma certa garantia, tem que ter 55% a 60% de aprovação popular. Tem que voltar de novo, ganhar os 5, 6% que perdeu, e tem que convencer uns 5 a 10% das pessoas que votaram em Bolsonaro a passar para o nosso lado. Aí, meu amigo, se você não estender o tapete vermelho, se você não tiver sabedoria política, não ganha. Tentar ganhar apenas pelo imposto de renda, pela questão do crédito, por essa, não vai ganhar. Você não pode dialogar com o cara pelo bolso e na política você não fazer diálogo. Que loucura é essa? Eu sou economista, gente. Mas eu acho uma loucura a esquerda esse economicismo, querer convencer as pessoas a mudar de lado pela economia. A economia pesa muito. Mas nesse tipo histórico do extremismo, economia e política, diálogo social tem que andar de mãos dadas. Esse é o exemplo de contagem. É uma questão, para mim, óbvia, gente. O contraponto ao extremismo é a esperança. Não tem outra. Não tem outra.